Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre aprendendo conceitos de matemática. Na aula de hoje nós vamos ver como aplicar esses conceitos matemáticos em um supermercado. Quando aplicados em atitudes simples, os princípios básicos da matemática são extremamente valiosos para o aprendizado da criança, ok? Porque a matemática, muitas vezes, ela é vista como um bicho de 7 cabeças por algumas pessoas, mas não precisa ser assim, certo? Por isso, para que as crianças enxerguem de forma descomplicada, é preciso uma metodologia que a aproxime de situações do mundo real. Ou seja, essa é uma das formas para que a matemática deixe de ser considerada uma vilã pelos alunos, não é mesmo? Principalmente por fazer parte da nossa vida, né, desde a primeira infância e por estar presente em diversas situações do dia a dia. Além disso, alguns princípios básicos da matemática, eles podem começar a ser estimulados em momentos do cotidiano, como durante uma ida ao supermercado. Com isso em mente, aqui estão algumas maneiras de reforçar conceitos matemáticos fundamentais. Sem dúvida, pessoal, uma ou duas atividades dessa irão adicionar uma dose de diversão ao seu passeio. Dicas para fazer essa ida com a criança ao supermercado valer a pena. Olha só, contar, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Mostre para a criança placas que indicam os números de cada setor. O corredor, o departamento, por exemplo. Corredor 1, corredor 2. Vale ressaltar que é importante seguir a ordem numérica para que a criança comece a ter a noção da sequência correta de contagem. Conte com seu filho os produtos que foram colocados no carrinho, como um pacote de papel higiênico, um saco de arroz, 2 caixas de leite, 3 barras de sabão e assim por diante. Caso você adicione mais unidades do mesmo item, explique para a criança. Antes nós tínhamos 2, né? 2 caixas de leite. Agora vou colocar mais uma, então vamos ficar com 1, 2, 3. Agora são 3 caixas de leite. Inicie o uso da palavra mais para indicar e comparar quantidades, por exemplo. Nós compramos mais caixas de leite do que sacos de arroz, certo? Descrever e comparar. Descreva e compare os itens de acordo com suas cores ou tamanhos, por exemplo. Maçãs vermelhas, maçãs verdes. Esse saco de pães amarelo é maior que o saco de pães vermelho. Compare as temperaturas dos diferentes ambientes. Isso pode ser feito nos setores variados do supermercado, descrevendo como é frio na parte onde ficam os sorvetes, os congelados, diferente do local da lanchonete, que é um pouco mais quente. Descreva então e compare os tamanhos dos produtos, refletindo se são grandes, se são pequenos. A melancia é grande, já as uvas pequenas. Ensine as noções de peso. Por exemplo, ao carregar as compras, relatando quais sacolas estão leves e quais estão até mais pesadas, né? Outra questão é encontrar formas. Pessoal, destaque as formas dos produtos e dos elementos do supermercado e nomeie, por exemplo, os pisos podem ser quadrados, as sacolas podem estar leves, as rodas do carrinho têm formato de círculo, os pedaços de queijo são em formato triangular, entre outros. Peça para seu filho identificar os produtos e suas formas, por exemplo. A pizza tem formato? Qual desses queijos tem o formato de triângulo? Pessoal, é comum que a criança se confunda e não consiga responder em algumas situações. Por isso é fundamental ter a paciência e explicar de forma clara e objetiva para que ela possa compreender e memorizar as informações gradativamente, ok? Outra questão é usar termos que indiquem posição. Então,
é importante utilizar esses termos como ao lado, em cima, atrás, dentro, fora, embaixo. Por exemplo, o biscoito que você gosta está na prateleira de cima, ou as bananas ficam ao lado das maçãs. Aos poucos, peça para que seu filho mostre a localização de um produto específico. Em seguida, reforce a indicação da posição. Muito bem, o biscoito está na prateleira de cima. Use as palavras de posição dentro e fora. As batatas estão no carrinho. Vamos colocá-las dentro da mala do carro ou os biscoitos devem ser guardados fora da geladeira? Aprendendo então esses conceitos matemáticos em um supermercado, ok? Olha só, pessoal, a próxima questão vai falar sobre encontrar padrões. Mostre e explique como os itens são separados e classificados através da cor, por exemplo. Os pimentões vermelhos ficam em uma caixa, os verdes ficam em outra, a lata vermelha fica em uma prateleira e as amarelas ficam em outra. Observem juntos o setor de frutas e verduras, destaque como cada produto é separado e classificado, mostrando então a organização e a distribuição dos itens, ok? Para ficar ainda mais fácil, de visualizar, você pode ir nomeando cada item. Explique a sequência dos acontecimentos, ou seja, relate para a criança a rotina no supermercado. Por exemplo, selecionamos os produtos, pagamos pelo que escolhemos, colocamos os produtos nas sacolas e os levamos para casa. Com o tempo, você pode pedir à criança para ir completando o próximo passo da rotina. Listamos aqui algumas maneiras de reforçar conceitos fundamentais de matemática, incluindo aí operações, vocabulário matemático e também estimativas, certo? Mas não tente todas essas atividades em uma única viagem de compra, certo, pessoal? Muito bem. Eu gostaria de falar agora para vocês que nesse momento é importante aproveitar tudo isso, para estimular também as habilidades, E faça isso sempre que puder, ok? Até mais, pessoal!